Bom dia, meu irmão, minha irmã. É um prazer nós estarmos mais uma vez juntos aqui neste domingo para nós louvarmos ao Senhor e engrandecermos ao nome dele. Espero que você esteja tendo um momento, apesar de tudo que nós temos vivido, mas eu espero que você esteja tendo um momento de esperança no Senhor. Né? Não só com relação ao nosso retorno, a essa flexibilização que está havendo, mas eu espero que você esteja realmente vivendo sob uma esperança daquilo que Deus está fazendo na sua vida através deste momento. Pela graça de Deus, em nossa congregação, nós temos tido um momento, apesar de difícil com esse afastamento, mas de muita aproximação acerca de oração, acerca de estudos, e eu espero realmente que esse momento esteja sendo para você crescer. Eu não sei com relação à sua experiência especificamente, mas eu tenho crescido no Senhor, tenho me aproximado cada vez mais dele, não é? Tenho lido bastante, tenho estudado bastante e tenho tentado envolver a nossa congregação e aqueles que participam conosco das nossas lives e de todos os nossos encontros virtuais. Tenho tentado fazer com que todos também nessa mesma caminhada estejam juntos a mim, juntos à nossa congregação, e fico feliz de saber que tem muitas pessoas, inclusive amigos antigos, pessoas de longe, pessoas de perto, porém, né, que não vemos há algum tempo, saber que estão todos, né, nos seguindo, estão muitas pessoas acompanhando, se aproximando da gente, e fico muito contente mesmo de ter pessoas, né, como o Felipe, que está fora, de ter muitos amigos que estão nos seguindo. Então, quero dar um grande abraço a todos vocês, né, mandar um grande abraço, dizer que realmente o Senhor está sobre as nossas vidas, o Senhor se move em nós e com certeza o Senhor quer falar com a sua vida ao longo de todos os dias. E espero que você realmente esteja se aproximando cada vez mais do Senhor. E espero que seja assim neste domingo. Espero que o Senhor fale ao seu coração, espero que você louve ao Senhor e que em nome de Jesus Ele ouça o teu louvor, ouça a sua oração, ouça aquilo que você traz no seu coração e que principalmente também você possa ouvir a voz dele falar ao seu coração. Se você assim desejar e quiser, feche os seus olhos, junte-se com a sua família, pegue na mão dos seus parentes, ou mesmo, né, já que estamos na mesma casa, quem estiver na mesma casa aí, se envolvam aí, né, se abracem e vamos orar ao Senhor por este domingo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, o Senhor tem revelado o seu amor a cada um de nós, Pai. E te louvo porque o Senhor tem nos abençoado, apesar de toda essa situação, Pai. Te louvo porque temos tido a verdade no Senhor, Pai. A tua verdade cheia de graça, nós temos tido o seu amor sobre as nossas vidas. E, Pai, que em nome de Jesus neste dia, Pai, que nós possamos louvar ao Senhor com o nosso coração, Pai, apesar da distância, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, nos aproximar do Senhor a cada dia, Pai. E que Deus, que todas essas lives, que todos esses encontros virtuais, que toda leitura seja realmente para nos fazer crescer no Senhor, Pai. Para que ao passo que nós pudermos voltar às nossas atividades, que possamos voltar, Deus, diferentes, ó Pai. Pessoas mais próximas do Senhor que revelam o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, este é o meu pedido a Ti, ó Deus, neste domingo, fala conosco, Pai, e ouça o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos louvar ao Senhor neste domingo, amém? Sobre toda a terra tu és o rei.
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Tudo que tenho veio de ti, o meu melhor eu quero te dar. Tu és meu tesouro, pra ti, Senhor, adoração. Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a ti. Servir-te, honrar-te
Deus, que essa possa ser uma verdade dos nossos corações, que esse possa ser um louvor verdadeiro, Pai, de que vivemos, Pai, para declarar que o Teu nome é santo, de que o Senhor somente é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é digno. Que possamos ter a compreensão, Pai, de que nós não somos merecedores de nada, mas que por Tua graça, Pai, por Teu amor, Pai, o Senhor nos concede não só aquilo que pedimos ou pensamos, Pai, mas vai além, Pai. E nos alcançou, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor não merecido naquela cruz, Pai. E que assim possamos, Pai, viver, Pai, uma vida, Pai, que proclama o Teu nome, Pai, até o dia, Pai, que o Senhor retornará para nos buscar, Pai. Em Teu santo nome, Jesus, amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti, que nossa fé não seja um hino, apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva está por. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Teu amor não voltará, então creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará.
Amém. Em breve voltará. Jesus Cristo vai nos buscar e nós iremos aos céus com Ele. Essa é a nossa esperança. Essa é a maior esperança do Evangelho. Esse é o maior presente que eu e você podemos ter. Não é o que você tem, não é o que você faz, não é o seu trabalho, não é a sua família. O nosso maior presente é podermos ir aos céus quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Esse é o nosso presente. Amém. Estamos tratando da carta de Paulo aos Colossenses. Estamos abordando esta carta, começamos na semana passada, e a nossa série se chama Jesus, a Realidade. E o tema de hoje é amáveis, não é? Já falamos um pouquinho a respeito da igreja de Colossenses, e eu quero dizer para você o seguinte, né? Esse nosso tema, Jesus, a Realidade, está baseado no versículo 17 do capítulo 2 de Colossenses, que diz assim: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo. Decidi abordar esse tema, Jesus, a Realidade, porque nós temos vivido num momento em que a verdade tem sido deturpada, a verdade tem sido questionada, né? Nós vivemos em um momento em que se tem muitas opiniões, mas às vezes nós encontramos poucos fatos, não é? Pouco se confia hoje em dia na mídia, né, nos meios de comunicação, por conta de nós termos redes sociais e então indivíduos comuns ganharam voz e projeção, e por isso fica sempre essa bagunça que nós vivemos, onde ouvimos algo de um lado, e aí, porque uma pessoa fala a opinião que nós gostamos, nós adotamos aquela opinião daquela pessoa como nossa verdade, né? Então, se alguém é de direita, falando politicamente, e ouviu alguém de direita dizer algo que ele concorda, uma opinião, a gente assume aquilo como verdade. E do outro lado a mesma coisa. Se alguém é de esquerda e ouve algo que lhe agrada, então assume aquilo como verdade. Mas a partir do momento que os personagens dizerem outras coisas que não se concorda, aí já nós temos aquela confusão, né? Fake news é a palavra do momento hoje em dia, em que é difícil, muitas vezes nós sabemos o que é verdade e o que não é, porque um dos nossos maiores hoje meios de comunicação é o WhatsApp, em que qualquer pessoa, sem a menor busca sobre a verdade, nos manda uma informação, e se nós adotarmos aquilo como verdade, nós podemos ter atitudes totalmente equivocadas. Então você veja, por exemplo, nós estamos num momento em que há uma pandemia, e quando nós falamos sobre saúde, saúde é baseada em fatos, não é? Enfermidades, cura, vacina, isso é tudo assunto técnico, onde nós temos fatos. E o que nós vemos é uma grande discussão acerca desse tema baseado em opiniões. Então, você acha que deve fazer quarentena? Você acha que deve sair? Você acha que deve não sair? Sendo que, na verdade, esses assuntos não deveriam ser pautados simplesmente em opiniões. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né, a pandemia vindo nessa época que nós estamos, né, numa época onde a mídia ela é fragmentada, né, ou seja, a comunicação ela é fragmentada. Então, nós temos um grande problema com a verdade. Inclusive, filosoficamente, se diz que nós vivemos a época da pós-verdade. Né? E isso, meus irmãos, faz com que muitas pessoas, inclusive cristãos, percam o foco. E infelizmente nós temos visto muitos cristãos assumindo como sua bandeira a opinião, assumindo como sua bandeira um partido político, assumindo como sua bandeira uma ideologia e esquecendo que a nossa maior mensagem é o reino de Deus. E infelizmente nós temos visto muitas pessoas perdendo o foco e se perdendo no caminhar, porque estão te deixando passar a nossa maior realidade, que é Jesus Cristo. E a minha oração é que eu e você não venhamos a perder essa verdade. Jesus Cristo é a nossa realidade. E nós devemos caminhar pautados nessa verdade. Jesus Cristo morreu por mim e por você. E nós não deveríamos, em nenhum momento, deixar isso passar. Eu quero abordar com você hoje o tema amáveis.
E nós vamos tratar do versículo 3 ao versículo 8 de Colossenses 1. Colossenses 1, do versículo 3 ao 8, diz o seguinte: Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração, te agradecemos porque nós encontramos a Jesus Cristo, a verdade. Nós te agradecemos porque a verdade está disposta a nós, Pai, com graça, Deus. Te agradecemos porque a realidade está disposta a nós, Pai. Está em nossa frente, Pai. Está disponível para nós, Pai. Porque o Senhor escolheu enviar o Seu Filho e habitar entre nós por intermédio dele e agora se mover entre nós por intermédio do Teu Santo Espírito. E nós agradecemos a Ti por isso e pedimos: move-te em nós, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você sabe, nós já conversamos na semana passada, que a realidade da igreja de Colossos é a seguinte: os colossenses, eles tinham sido evangelizados por Epáfras. Epáfras fundou aquela igreja, mas agora aquela igreja está vivendo falsos ensinos, ataques de falsos ensinos, onde eles têm ali de um lado uma grande evidência de ensinos judaicos, né? E também tem ensinos pagãos ou ensinos helênicos, né? Que depois viriam a ganhar força, conhecidos como o agnosticismo, né? E para que você entenda isso, existe ali uma mistura de ensinos, né, veterotestamentários e de ordem, né, ali dos fariseus, por exemplo, né, seguindo muito aquele exemplo, e de um outro lado você tem um ensino agnóstico, por exemplo, se acreditava de um lado, né, do lado do agnosticismo, que se acreditava que o corpo não tinha valor, Deus era importante, mas a matéria não. Então, você vai ter futuramente ali ensinos de autoflagelo, por exemplo, não aqui em Colossenses, mas vai ser resultado desse tipo de ensino, né? Então, você vai ter ali um ensino dizendo de que Jesus é importante, mas não era essencial, dizendo que Jesus fora um criado também de Deus, uma criatura de Deus, e por isso não era Deus, né? O que era em desacordo com a palavra de Deus. E por outro lado, né, do lado judeu, do lado dos ensinos judaicos ali, porque os judeus tinham ido habitar naquela terra de Colossos por volta de 200 anos antes de Cristo. Então, ali, por causa da evidência ali dos judeus, existia também o ensino a respeito de guardar o sábado, a respeito, né, das tradições judaicas, de festas e tudo mais. Bom, seria como dizer o seguinte: você correria o risco, né, se aquele ensino ganhasse força na igreja de Colossos, você correria o risco de entrar numa igreja e ter o símbolo da arca, e ao mesmo tempo ter um paninho ungido. É muito parecido com os nossos dias, né? Então, assim, você vê que existe uma mistura de ensinos ali que está tirando do pessoal de Colossos, né, os colossenses, eles estão perdendo a genuinidade do evangelho, eles estão perdendo a matriz do ensinamento deles, que veio por Epáfras, que por sua vez aprendeu de Paulo. Paulo nunca esteve naquela igreja. Bom, já sabemos disso. E aí, diante disso, qual é a realidade aqui? Epáfras
Sai então ali da igreja em Colossos e vai até Paulo, muito provavelmente em Roma, né? Existe uma grande discussão se Paulo escreveu essa carta em Éfeso ou em Roma, e nós vamos assumir que foi em Roma. Então, se ele foi de Colossos para Roma, a viagem passa de 1.000 quilômetros, né? Então, para que você entenda quão grande era a distância que Epáfras viaja para encontrar ali Paulo, e Epáfras conta para Paulo o que está acontecendo, não é? Na igreja dos Colossos, ali na igreja dos Colossenses. Então, quando ele chega ali, conta para Paulo tudo. E aí aqui, do versículo 3 ao versículo 8, nós temos a saudação de Paulo estendida, né? Sempre que Paulo, e isso é um costume da época, sempre que se envia uma carta, né, se faz uma introdução agradecendo, ou fazendo um elogio, né, ou pontuando algumas coisas boas, né? Isso era costume da época também. E Paulo, seguindo esse padrão, faz a mesma coisa, mas o agradecimento dele e as pontuações positivas dele não vão exatamente para o povo, simplesmente, mas para Deus, para Jesus Cristo. Então ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Bom, o primeiro ponto que eu quero abordar com você e nós vamos caminhar aqui nesses versículos e pontuar algumas coisas importantes, e aí depois eu vou entrar no que eu quero chamar a sua atenção a respeito desse tema amáveis. Primeira coisa que nós percebemos aqui no versículo 3 é que Paulo agradece pelo que Deus tem feito aos colossenses. Paulo, junto com os seus, né, junto com Timóteo, como ele cita ali em cima, e também junto com Epáfras, ele agradece a Deus pelo que, olha só, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Primeiro que esse versículo nos mostra que Paulo constantemente orava pelas igrejas, né? Não significa que ele estava o tempo todo orando pelos colossenses, mas significa que nos seus momentos de oração, provavelmente 3 vezes ao dia, ele fazia ali as suas orações e incluía colossenses ali, e agradecia a Deus pela vida dos colossenses, apesar da dificuldade que se estava vivendo, apesar do que eles estavam passando ali e apesar de tudo que ele havia ouvido de Epáfras, né? Então, diante disso, a minha pontuação desse versículo 3 é: quantas vezes eu e você agradecemos, né? Quantas vezes você agradece pelo que Deus fez na vida do seu irmão? Na nossa congregação, nós temos falado muito sobre oração às terças-feiras, né? E a gente tem o nosso semanário de oração, onde nós oramos pelos pedidos ali, pelos motivos de oração dos nossos irmãos, né? Mas uma questão também que há de se abordar é sobre a nossa capacidade de agradecer pelo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Agradecer e sermos de fato gratos a Deus pela vida do nosso irmão, independente da dificuldade, independente da debilidade do nosso irmão, como tem sido o nosso agradecimento por esse irmão que anda conosco, pela nossa igreja, com todos os problemas que ela vem a ter, né? Como está o nosso coração nesse sentido, né? Porque nós, às vezes, dado essa realidade que eu comentei na introdução, sobre um tempo de muita opinião e pouca verdade, né? Sobre um tempo de muito eu acho e pouco a Bíblia diz, por exemplo, nós vivemos numa realidade onde... Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui hoje, ó. Nós vivemos num momento onde, infelizmente, se tem muita competição, se tem muito achismo e se tem muito ataque à igreja, muitas vezes, às vidas, muitas vezes. E a minha pergunta para você é o seguinte: quantas vezes eu e você, quantas vezes nós paramos junto com os nossos irmãos para orar, agradecendo pela vida de um irmão, né? Versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Bom, o versículo 4 e a parte A do versículo 5 vai trazer para nós uma tríade de bênção que Paulo vai mencionar não só aqui, mas também em outros trechos, em outras cartas, né? Ele vai falar sobre a fé, o amor e a esperança. Perceba o seguinte: fé, amor e esperança é uma tríade que se completa. Fé, amor e esperança, cada um cumpre o seu papel. Então é mais ou menos assim. A fé nos faz olhar para trás.
A fé nos faz olhar para Cristo e saber que Ele morreu por nós, saber que Ele ressuscitou e crermos nisso. A nossa fé se baseia naquilo que aconteceu na cruz do Calvário, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Bom, ele diz, né? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então ele está afirmando, a nossa fé se pauta em Cristo, no seu estilo de vida e no seu ápice, que foi a sua entrega na cruz do Calvário. E aí ele diz, sei da fé e do amor que vocês têm por todos os santos. Bom, a fé nos faz olhar para trás e crer em quem Jesus é e crer de que através de Jesus nós somos. O amor, então, ele vai revelar essa nossa fé. O amor é hoje. Então, a fé nos faz olhar para o passado, mas o amor nos faz agir no presente. Então, pautados na nossa fé, naquilo que cremos, naquilo que vimos em Jesus Cristo na cruz do Calvário, naquilo que vemos no seu caminhar entre nós, então, pautados naquilo, nós agimos hoje. De que maneira? Em amor. Mas por que nós conseguimos nos manter olhando para Jesus Cristo? E por que nós vamos conseguir nos manter agindo em amor? Porque existe em nós um aspecto do Evangelho que nos mantém olhando para frente, que é a esperança que está reservada para nós nos céus. Ou seja, eu olho para trás e vejo Jesus na cruz do Calvário, vejo Jesus caminhando. Aliás, quando eu olho para trás, eu vejo desde a criação tudo que Deus fez, as suas promessas, as suas alianças, até chegar a Jesus. Em Jesus eu vejo a sua entrega, a salvação nele, e agora, no presente, eu ajo em amor, e eu exerço a minha fé através da vida dos meus irmãos. Por isso que ele vai falar que ele sabe do amor que os colossenses têm por todos os santos. E aí ele diz que a fé que eles têm em Cristo Jesus e o amor que eles têm por todos os santos é causado pela esperança que está reservada a eles. O que é a esperança? A esperança de que Jesus Cristo virá buscá-los. Então ele se mantém olhando para trás, agindo no presente, mas sem tirar o foco da esperança que está no futuro. O nosso grande problema, meus irmãos, é que nós temos falado pouco sobre a vinda de Jesus Cristo. Nós temos falado pouco sobre o fato de que Jesus virá nos buscar e virá nos levar para morar nos céus com Ele. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Isso é o que vai fazer com que nós possamos nos manter vivendo em amor, pautados na cruz. Porque se nós não nos mantivermos fixos na esperança de que Jesus vai nos buscar, a cruz vai perder força na nossa mente e o amor vai se perder. Vai ser difícil nós nos mantermos no amor e com fé na cruz do Calvário, na ressurreição, se nós não guardarmos em nosso coração o fato de que Jesus Cristo vai voltar. A noiva não vai se preparar se ela não tiver cravado no seu coração a certeza de que o noivo vai vir buscá-la. E saiba disso, meu irmão, Jesus Cristo vai buscar a minha e a sua vida, e a pergunta é, como nós estamos nos preparando? Então Paulo está dizendo, ele diz o seguinte: temos orado a Deus e agradecido por tudo, a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Então vocês estão tão esperançosos com a vinda de Jesus Cristo que vocês vivem a verdade do Evangelho, a partir do amor e com base na fé. E aí ele vem na parte B do versículo 5 e diz assim: esperança essa a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, ele está dizendo, olha, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é a realidade, é a verdade. Vocês ouviram a respeito da boa notícia por intermédio da palavra da verdade. Essa palavra, por meio de Epáfras, através da vida de Epáfras, foi pregada a vocês, a palavra da verdade. Por isso, meus irmãos, nós temos que nos manter nisso aqui, nós temos que nos manter
manter conhecedores e avançar nessa caminhada. Eu sei que você aplica muito do seu tempo no seu trabalho, eu sei que nós temos ouvido falar muito sobre o que a gente tem que estudar, tem que aprender, né? No começo da pandemia, inclusive, se falou muito sobre isso. Olha, usa esse momento que você vai ficar em casa para, sei lá, fazer um curso de idiomas, para fazer um curso de capacitação pessoal, em qualquer que seja a área. Mas, meu irmão, nós precisamos nos manter crescendo na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, que é o que vai nos fazer entender a boa notícia. O problema é que nós temos visto muitos cristãos que não entendem qual é a boa notícia. Por que não entendem qual é a boa notícia? Porque não conhecem a palavra da verdade. Aí vem o versículo 6 e diz assim, que chegou até vocês. Bom, o versículo 6 continua e diz assim: por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Aqui há que se fazer uma pausa e dizer o seguinte: Paulo, quando ele diz que este evangelho vai frutificando e crescendo, ele está levando os olhos daqueles homens que estão tendo um ensinamento judaico e que estão sendo ensinados ou estão sendo empurrados para continuar uma tradição veterotestamentária sem levar a novidade de Jesus Cristo em consideração. Ele fala o seguinte: olha, este evangelho está frutificando e crescendo. Essa expressão, meus irmãos, é baseada na aliança de Deus com o homem em Gênesis 1, 27 e 28, ok? Ali Deus fala o seguinte para o homem: Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, quer ver? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim, abra aí a sua Bíblia, né? Senão não deu tempo e você não abre. Olha, criou Deus, Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ok? Então Deus criou homem e mulher, Deus os criou à sua imagem. Então, como o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, eles vão representar Deus nas suas ações. E a primeira ação que Deus diz é o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem ou dominem a terra. Perceba que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Cria o homem, homem e mulher. Naquele momento, Deus então diz a eles, não é? Deus os cria a imagem e após os criar a imagem, ele diz: frutificai-vos e multiplicai-vos, não é? Então ele diz aqui no versículo 28, puxa, fechei aqui, ó. No versículo 28 ele diz assim: Deus abençoou-os e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E aí e depois Deus vai fazer essa mesma aliança e essa mesma promessa para Abraão. E ele vai dizer para Abraão que Abraão vai ser pai de nações. E depois, quando ele faz a sua aliança com Israel novamente, né, através da sua libertação do Egito, ele vai falar para que Israel preencha, né? Inclusive nós lemos sobre isso nessa semana, na nossa live de quinta-feira, em que Deus diz o seguinte, que eles vão conquistar a terra prometida, e Deus não vai expulsar aqueles homens dali de uma vez, mas eles vão ir crescendo até que eles tomem posse de toda a terra prometida. Paulo está fazendo alusão a essa aliança, a essa promessa de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que em Jesus Cristo, através da palavra da verdade, através do evangelho, Deus está cumprindo a sua promessa que ele fez para Israel. Paulo está já ensinando Colossenses acerca do que eles estão aprendendo de errado. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que foi prometido para Israel agora é cumprido em nós. Nós cristãos, a partir de Jesus Cristo é a pedra fundamental da realização, do cumprimento da promessa que foi feita para Israel. Então aí ele vai dizer o seguinte, versículo 6, que chegou até vocês: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como ocorre também entre vocês. Meus irmãos, a prova de que o evangelho é a mensagem de Deus, a prova de que o evangelho é a verdade, é a multiplicação e a frutificação, ou o inverso, né? A frutificação e crescer. Frutificar e crescer é a prova da verdade do evangelho que Colossenses está vivendo. E ele continua no versículo 6 e diz: como também ocorre entre vocês.
desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês crescem e vocês avançam, vocês estão frutificando e estão crescendo desde o dia, ele diz, desde o dia em que vocês entenderam a verdade de Deus em toda a sua graça. Ou, na verdade, desculpa, né? O inverso. A graça de Deus em toda a sua verdade. O que é a graça de Deus em toda a sua verdade? Isso me lembra um versículo que está em João, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 1. Quando João está falando ali a respeito do verbo, a respeito de Jesus, não é? João capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim, ó: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade de Jesus Cristo, meu irmão, ela vem com graça. A verdade de Jesus Cristo é uma verdade que não nos traz peso. Aliás, traz peso sim, para o homem interior, para o nosso eu interior pecador. O nosso homem pecador, a nossa natureza pecaminosa, diante da verdade da palavra, ela sente um peso. Mas ao mesmo tempo que a verdade de Jesus Cristo, né, traz um peso para o pecado, ela liberta o nosso ser e nós somos capazes de viver a realidade deste reino. Se nós assumirmos um compromisso com a verdade da palavra, por mais pesado que seja para o nosso eu pecador, nós vamos viver livres. Qual é o problema? Que nós temos, e nós falamos já sobre isso, né? Que nós temos muito cristãos querendo viver o reino de Deus fazendo aliança com o diabo, ou fazendo aliança com o sistema vigente do mundo. Por isso, meus irmãos, que as verdades que vêm dos meios de comunicação para nós, quando vêm, traz tristeza, traz pesar algumas verdades, não é? Por quê? Porque elas não têm graça. A graça de Deus, conhecida em toda a sua verdade, é nós conhecermos a Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer a verdade cheia de graça. Não é? Nós temos essa verdade em nós, tem até uma música que diz, né? Como uma bandeira, né? A verdade como uma bandeira, o amor como uma bandeira, verdade e graça. Né? O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando Jesus Cristo vem e traz para nós a mensagem que Ele tem, a boa notícia que Ele tem para o nosso homem pecador, que só sabe viver em escravidão, só sabe servir aquele ídolo que tem, é pesado. Né? Então o nosso eu interior pecador, ele quer brigar contra a verdade do reino, a verdade do evangelho. Mas quando a gente consegue abraçar essa verdade e se comprometer com a verdade do reino, então nós vivemos livres. E aí, por isso que Jesus vai dizer que nós devemos segui-lo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. É como dizer o seguinte, meus irmãos, o cara vive a vida inteira pela carreira, pelo profissionalismo, para ser uma pessoa bem-sucedida. E ele não percebe que aquele Deus trabalho, que aquele ímpeto por ser o bom, aquilo lhe traz cansaço, aquilo lhe traz um pesar. Né? E aí um belo dia ele consegue se libertar daquelas cadeias de querer ser um Deus, de querer ser o maioral, de querer ter tudo. E quando ele percebe que em Jesus Cristo, em Deus, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Quando ele entende que basta ele seguir a Jesus Cristo, que tudo que ele necessitar, ele vai ter, que todas as suas necessidades vão ser sanadas. Quando ele entende isso, então naquele momento ele se sente como tirando um peso das suas costas. É só nós lembrarmos de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha tudo, era rico, tinha tudo mais, mas quando ele se encontra com Jesus e Jesus diz, Zaqueu, desce daí porque eu vou pousar em sua casa, o que Zaqueu faz? Ele desce, mas quando Zaqueu desce, o seu homem pecador se sente acusado pela multidão que diz, como assim esse Senhor, Jesus, o mestre, vai dormir na casa desse publicano, desse ladrão, desse que é subornado, desse que é corrupto? Então Zaqueu, o seu homem
pecador sente aquele peso. Como que eu vou receber ele? E naquele momento Zaqueu prefere abandonar o que tinha, abandonar a sua busca por autoevidenciação e aquele ídolo, e ele então decide receber a Jesus em sua casa. E naquele momento ele fala: vou pagar tudo que eu roubei, 4 vezes mais vou devolver. E naquele momento Jesus diz que houve salvação naquela casa. Não é? E quando Jesus diz isso, é Jesus autenticando, carimbando de fato que aquele homem havia sido liberto do seu peso. Aquele homem conheceu a verdade que veio cheia de graça. Em nenhum momento Jesus disse para ele abandonar nada, mas ele faz porque ele percebe o que é que ele está prendendo. E a pergunta é: o que está te cansando? O que é que está te entristecendo? O que é que está te incomodando? Veja, meu irmão, nós não estamos tristes por causa da pandemia. Nós não ficamos tristes por ficar em casa. Isso não deveria nos deixar tristes. Mas se estamos tristes por este fato, por estarmos dentro de casa, por de repente estarmos ganhando menos dinheiro, é porque os nossos olhos não estão fixos na grande esperança do nosso coração, que é Jesus Cristo. Voltar um dia para nos buscar e nós caminharmos nessa esperança. Nós mantemos os nossos olhos voltados para a cruz do Calvário, onde a nossa salvação foi cravada, não é? Ali ele veio e nos trouxe a salvação, a libertação das nossas vidas. Então nós hoje buscarmos viver em amor. Se está faltando para nós um pouco, né, nós vamos dividir o que temos ainda, porque o amor é o que move o nosso coração para agir. E por que nós temos essa atitude? Porque nós temos paz em meio à guerra, em meio à tribulação? Porque os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo, estão fixos no fato de que Ele virá nos buscar. E essa é a grande realidade do reino, isso é o que nos move. E Paulo continua e diz o seguinte, versículo 7, vocês aprenderam toda essa verdade cheia de graça de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Veja, o nosso tema de hoje é amáveis, por causa deste homem, Epáfras. Esse nome significa amável. Epáfras significa amável. Eu imagino o seguinte, Epáfras chega lá em Colossos, na cidade, começa a pregar, começa a ensinar, né, movido pelo amor e por tudo aquilo que ele viu em Paulo. Paulo pregando, Paulo fazendo, Paulo agindo. Então ele chega ali em Colossos e ele começa a falar do amor de Deus, começa a pregar, né, ali na região de Lico, né, como é chamado, e ele ali prega em Colossos e ensina as pessoas, e a igreja começa a se formar, a igreja começa a crescer. E à medida que a igreja começa a crescer, logicamente, começa a ter problemas. Como tudo que cresce, tem problemas, né? Coisas pequenas têm problemas pequenos, coisas maiores têm problemas maiores. Né? Eu até conversava com o Alan, né, a respeito de um assunto, e eu disse o seguinte, quem se torna evidente em um determinado assunto passa a ser copiado naquele assunto. Né? E isso é normal, né, na história da humanidade. Então Epáfras ali ensina aquele povo e de repente ele começa a ver ensinamentos errados acontecerem. Ele começa a ver pessoas pregando algo que não tinha nexo. Né? Ele começa a ver pessoas tirando... abafando a simplicidade do reino. Ele começa a ver pessoas colocando quinquilharias, vamos dizer assim, na mensagem. E ele começa a ver pessoas deturpando o agir da igreja. Então, Epáfras, e isso eu estou imaginando, tá? O texto não está nos dizendo isso. Então, Epáfras, eu imagino, se eu estivesse no lugar de Epáfras começa a se entristecer com o que ele está vendo. E ele decide não falar mal dos seus irmãos. Ele não decide brigar com aqueles que estão ensinando errado. Ele decide não, pelo menos essa é a impressão que nós temos, mas ele decide fazer uma coisa, se encontrar com Paulo,
se encontrar com o seu discipulador, com o apóstolo, né? Decide se encontrar com aquele que conhece também a verdade, né? E ele vai até lá, né? E como alguns diriam hoje, né, com o seu mentor, e ele vai até lá, faz uma viagem, vai até uma viagem bem longa e se encontra com Paulo. Ao chegar diante de Paulo, qualquer um de nós, no lugar de Epáfras, diria o seguinte: você não vai acreditar. Estou lá pregando, tudo certinho, que nem você me ensinou. Isso eu e você faríamos. Não sei, né, você, mas vou dizer por mim. Estou lá pregando, Paulo, tudo certinho, estou estudando, estou fazendo, estou buscando, e aí eu comecei a pregar, agora chegou um pessoal ensinando tudo errado. Mas a impressão que nós temos quando Paulo fala a respeito da sua oração, não é que Epáfras fez isso. Paulo diz assim: olha, eu agradeço toda vez que oro a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pelo que Ele tem feito na vida de vocês, porque eu fiquei sabendo. Olha o que Paulo ficou sabendo através de Epáfras sobre os colossenses. Fiquei sabendo da fé, fiquei sabendo do amor, fiquei sabendo da esperança. Fiquei sabendo que vocês crescem e frutificam e crescem. Fiquei sabendo que vocês conhecem a palavra da verdade. Eu fiquei sabendo que vocês conhecem a verdade e a graça dessa verdade. E vocês ficaram sabendo de tudo isso por intermédio de Epáfras. Epáfras é alguém que olha Paulo, admira Paulo e resolve viver. O texto no original chama Epáfras de sindoulos, que a expressão sim no original significa com, né? Então, por exemplo, sinóticos. Óticos significa olhar e sim junto, né? Então, os sinóticos são os evangelhos sinóticos, são aqueles que têm o mesmo olhar, o mesmo ponto de vista ali, né? Tem um mesmo espectro. Por exemplo, quando a gente fala sincronizar. O que é sincronizar? Cronos é tempo e sin é junto. Então, colocar no mesmo tempo, sincronia, né? Então, ele chama o Epáfras de sindoulos, ou seja, doulos significa escravo, co-escravo. Ele chama Epáfras de co-servo, co-escravo. Sabe, nós vivemos num tempo, meus irmãos, que todo mundo quer ser Paulo, todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer escrever, todo mundo quer escrever a Bíblia, mas existem poucos, visivelmente, logicamente, porque Epáfras nem sempre ele é muito perceptível, mas existem poucas pessoas buscando ser Epáfras, pessoas que estão dispostas a fazer um caminho longo, por amor à igreja. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que estejam dispostas a não achincalhar o irmão quando ele falha. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que estejam dispostas a fazer esse trajeto em direção a quem tem o conhecimento da palavra, né? Epáfras faz uma viagem e quando chega diante de Paulo fala assim: Paulo, eu imagino Epáfras na sua viagem chorando, triste, porque aquilo que ele estava lutando para ensinar estava tendo uma concorrência desleal, de pessoas que talvez falavam bem, de pessoas que pegavam coisas visíveis e colocavam dentro ali da realidade da igreja, né? Pessoas que falavam assim: olha, vamos fazer assim, porque se você tiver mais, Deus está te abençoando, né? Estou trazendo para a nossa realidade, porque o que vale é essa igreja ter 1000 membros, e eu imagino Epáfras triste, por saber que a verdade era algo simples, né? Por saber que o evangelho era simplesmente fé, amor e esperança. Epáfras lutou para ensinar isso, mas agora ele está vendo o seu trabalho ter uma concorrência desleal. Então ele vai até Paulo e fala: Paulo, está acontecendo isso, isso e isso. E nós vamos ver ao longo, né, dos próximos versículos, nos nossos próximos domingos, nós vamos ver como realmente Epáfras, apesar de acusar, né, os erros ali da igreja, apesar de dizer para Paulo tudo de ruim que está acontecendo, Epáfras demonstra o seu amor por aquela igreja.
né? O amável demonstra mais o seu amor por aquele lugar e vai até Paulo, né? E perceba que Colossos não é uma cidade importante. Paulo ele era alguém muito estratégico nas suas ações, nas suas cartas, mas Epáfras vai lá, eu imagino, né? Isso eu estou imaginando e não estou dizendo que está escrito, mas eu imagino que Epáfras chega assim e fala assim: Paulo, eu sei que Colossos não é uma cidade evidente, mas você precisa me ajudar e mandar uma carta para eles, porque eu sei que você tem autoridade. Então, quando Paulo ele vai falar a respeito da sua oração, ele aponta para os colossenses a vida de Epáfras, e ele diz o seguinte, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim: por todo o mundo este evangelho, primeiro ele diz o seguinte no versículo 6, né, que chegou até vocês. Ele está vindo ali do capítulo 5 e do capítulo 4, quando ele diz, olha, eu ouvi falar da fé, do amor e da esperança que vocês têm, que chegou até vocês. Chegou por intermédio de quem? De Epáfras. Versículo 6 ainda. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também acontece entre vocês, desde o dia em que vocês o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras, nosso amável cooperador, né? Amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Meus irmãos, que eu e você estejamos buscando ser como Epáfras, pessoas amadas, pessoas que por terem sido amadas também buscam amar, pessoas que têm uma aliança com Deus, pessoas que têm um buscar a Deus de modo tal que demonstra o seu amor, que é fiel ministro, que está disposto a caminhar para ir em busca de ajuda para a igreja. Essa carta chega até Colossos, essa carta chega até os colossenses por intermédio de alguém que decidiu ir até Paulo pedir ajuda, né? Eu e você, meus irmãos, nós temos as escrituras para nós recorrermos diante dos erros da nossa igreja, e aí eu estou falando de comunidades, né, de congregações, de igrejas, de placas, né, diante dos equívocos que possam acontecer na sua igreja, que de repente você percebe, diante dos equívocos que acontece na vida dos seus irmãos, que nós busquemos ajudas, sabe? Nós perdemos, não sei porquê ao longo do tempo, nós perdemos aquela necessidade do conselho, buscar o conselheiro, buscar conselhos. Nós abrimos uma distância muito grande da sala pastoral, não é? Do conselho bíblico, do aconselhamento bíblico. Meus irmãos, vamos recorrer àqueles que conhecem a palavra de Deus, que são ministros fiéis, mas que revelam o seu chamado, né? Por intermédio de atitudes de amor. E não vamos recorrer a pessoas simplesmente que evidenciam a sua fé, o evangelho que pregam por intermédio de posse, por intermédio de números, mas que nós venhamos a ver pessoas que revelam o amor que Deus tem por elas com amor, pessoas que revelam a sua fé em Jesus Cristo, por intermédio, né, e através de uma palavra fiel que busca coerência na realidade que é Jesus Cristo. Pessoas que demonstram a sua fé através de amor pelo próximo. Pessoas que, apesar de qualquer coisa que possa vir diante delas, qualquer proposta que possa vir de enriquecer, de ganhar fama, de ganhar notoriedade, pessoas que, apesar de qualquer proposta que venham, mantenham seus olhos fixos em uma coisa, que Jesus Cristo virá nos buscar. Que sejamos assim, meus irmãos. Que eu e você sejamos pessoas que estejam dispostas a demonstrar amor, a sermos amáveis. Em nome de Jesus. A minha oração por você nesta manhã é que você cada vez mais demonstre essa verdade cheia de graça através da pregação. Que você conheça cada vez mais esta verdade cheia de graça. Que você mantenha seus olhos lá atrás, a sua fé lá
no que aconteceu na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus Cristo. Que você demonstre a sua fé hoje por intermédio do amor ao próximo, por intermédio do amor aos seus irmãos. Que você mantenha os seus olhos fixos e consiga permanecer, perseverar no Evangelho, no reino de Deus, por saber que um dia Jesus Cristo virá buscar a sua vida. Ele vai voltar para buscar a mim e a você. E que você mantenha isso claro em sua mente. Meus irmãos, Jesus, ele é a realidade. Uma realidade que se demonstra a nós em amor. Então que nós sejamos como Epáfras, sejamos amáveis, dispostos a fazer um caminho, o caminho que for necessário, para que nós possamos socorrer a igreja, socorrer as pessoas que têm sido atingidas por falsos ensinamentos, por falsas ideologias, pessoas que têm seguido a homens e não a Deus, pessoas que têm seguido a ideologias e não a Deus, pessoas que têm vestido uma camiseta de partidos, vestido a camisa mesmo, né? De partidos e não de Jesus Cristo. Que nós sejamos pessoas como Epáfras, que caminham em busca de socorro por aqueles que estão à sua volta, mas com amor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor mantenha os nossos olhos, Pai, olhando todos os dias para a cruz, sabendo que Jesus Cristo se entregou por nós e lembrando que Ele ressuscitou e que nós possamos demonstrar essa fé que temos em Jesus, Pai, por intermédio do amor aos nossos irmãos, Pai, à nossa volta, Pai, e que este amor e esta fé se mantenham perseverantes, Pai, sabendo, ó Deus, porque sabemos, Pai, que o Senhor há de nos buscar, Pai, que Teu Filho Jesus há de vir nos buscar para levar, para nós morarmos com o Senhor nos céus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas vidas, Deus. Fala cada vez mais conosco, que em nome de Jesus possamos caminhar o quanto for necessário para buscar socorro aos nossos irmãos e que possamos agradecer sempre, Pai, por este relacionamento que temos não só contigo, mas também com os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor e dizer que nós vamos cantar a história, o seu amor, nós vamos cantar ao Senhor em todo o tempo. Nós vamos louvar ao Senhor e que você louve conosco neste momento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos muito em breve, seja no YouTube ou nas nossas lives pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Eu vivo
viver, contarei tua história, a tua glória enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei